Rei de toda a glória, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei sobre o nosso coração, Rei sobre o nosso dispor, Rei sobre a nossa vida. Nós te louvamos, nós te glorificamos nessa noite. Obrigado, Cristo Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, como noiva, como família, a poder te adorar, te cultuar nessa noite. Por isso te louvamos, não é em nome de Jesus. No em nome de Jesus, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu quero convidar você aí, meus queridos, a, com expectativa, ir abrindo a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Ir abrindo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 17. Com ímpeto, com expectativa, com o coração inclinado ao Senhor, com o coração inclinado ao nosso Deus que fala, que cura, que transforma, que salva, que possamos abrir lá em Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Não cumprimento só a igreja, mas quero cumprimentar também todos os meus familiares que estão aí assistindo. Para mim é um privilégio também tê-los comigo nessa noite de alguma forma. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se, com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai, te louvamos pela tua palavra. Oramos que o Senhor possa usar nessa noite o pregador. Nessa noite o Senhor possa usar este que está se dispondo, ó Pai, a transmitir a tua palavra. Que o Senhor conceda a ele graça, unção, discernimento, eloquência, ousadia, e que o Senhor possa abrir o coração, a mente, a alma de todos os que estão ouvindo, para que sejam transformados e alcançados pela tua palavra, no em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu acredito que nesse tempo, onde os cultos, a maioria dos cultos começaram a ser online, eu acredito que de todas as vezes que o Senhor me deu o privilégio de ministrar, essa palavra é de todas a mais propícia para os nossos dias. A mais propícia para os nossos dias. Portanto, você que se assentou aí na frente do computador, da TV, do celular, realmente com expectativa de ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, para os seus dias, é isso que você vai ouvir nessa noite. Queridos, esse texto ele tem uma grande peculiaridade. A gente vê que a cura que acontece nesse texto, ele é de forma progressiva. Diferente da maioria das outras vezes que Jesus vem curando as pessoas aqui no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que dessa vez a cura foi progressiva e foi com os 10 de uma mesma forma, foi com os 10 e foi no mesmo momento com os 10. Para que você entenda um pouco melhor aqui, Jesus na verdade estava de caminho para Jerusalém. E entre a Samaria e a Galiléia havia uma aldeia. A palavra de Deus não nos informa o nome dessa aldeia. Mas dessa aldeia sai 10 leprosos ao encontro de Jesus. Sai 10 leprosos ao encontro de Jesus, gritando: mestre, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles na verdade são ao encontro de Jesus e quando estão próximos eles param. E de longe, e de uma certa distância, eles começam a gritar: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E Jesus se volta para eles e diz: ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Enquanto foram,
obedecendo a ordem de Jesus, enquanto foram, os 10 foram curados. Indo, os 10 foram curados. Porém, um deles, o único que era estrangeiro, o samaritano, volta e com o mesmo ímpeto que ele gritou por misericórdia, ele também louva e agradece e é grato ao Senhor Jesus. E aí, Cristo Jesus vira para ele e pergunta: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Cadê os outros 9? Então ele vira para o samaritano e diz: vai, a tua fé te salvou. Meus queridos, esse texto aqui nos revela algumas verdades para que possamos viver um despertamento espiritual. Eu quero ver com você, com esse texto em tela, eu quero analisar alguns quadros, algumas verdades aqui neste texto para que possamos viver um despertamento espiritual. Mas antes de começar a ver qualquer verdade sobre o despertamento espiritual, nós precisamos entender algo acerca desse texto aqui. Meus queridos, o texto nos mostra, isso não pode passar despercebido por nós, que o texto nos mostra em que entre esses 10 leprosos, haviam 9 judeus e um samaritano. Nós bem sabemos que os judeus não se dão com os samaritanos e os samaritanos com os judeus. Existe ali ressentimento, existe ali preconceito, mas os 10 estavam juntos. E não existia nesse momento ressentimento ou qualquer preconceito. Porque eu entendo que diante de um sofrimento mútuo ou diante de uma adversidade mútua, se é deixado de lado ressentimentos, se é deixado de lado preconceitos, e existe uma unidade. Entre eles, ainda que existia antes um grande preconceito e ressentimento, nesse momento está existindo entre eles uma unidade. Uma unidade. Meus queridos, querendo ou não, você há de concordar comigo que em nossos dias, eu e você e qualquer pessoa desse mundo vivemos uma diversidade mútua. E nós temos que nos perguntar o propósito, por que Deus nos permitiu viver essa diversidade mútua. E você vai ver na palavra de Deus que, não só na palavra de Deus, mas a maioria das pessoas que passam por uma diversidade mútua, elas se unem. Elas colocam de lado ressentimentos, elas colocam de lado o preconceito, elas colocam de lado a mágoa e se unem. Então, principalmente nós, igreja. Você vê o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escrevendo para qualquer uma das igrejas, sobre qualquer assunto, mas dentre todos os assuntos, Paulo escreveu para quase todas as igrejas sobre comunhão. Porque a característica base da igreja deve ser a comunhão, principalmente em dias de adversidade. Dias de adversidade mútua. Não devemos achar tempo algum ou para murmurar, ou para ressentir, ou para ter medo, ou para voltar atrás, ou para falar mal, ou para ter preconceitos, ou para viver um sectarismo. Em dias de adversidade mútua. Principalmente quem é igreja, é tempo de se unir em oração, se unir debaixo do mesmo propósito, de buscar ao Senhor, para que o Senhor nos leve a um quebrantamento, para que o Senhor nos leve a um arrependimento, para que o Senhor nos leve a um avivamento. O que eu primeiro entendo que esse texto aqui, antes de ver qualquer outra verdade sobre despertamento espiritual, eu entendo que dias de adversidades mútua, é para que possamos nos unir em oração, nos unir em buscar a Deus, buscar o seu poder. Mas, meus queridos, outra coisa que nós temos que entender, antes de mergulhar nesse texto, é o que é a lepra. Nós entendemos que aqui está próximo tanto de Samaria, quanto da Galileia, que era uma aldeia que saíram 10 homens. 10 homens o quê? Leprosos. E a lepra não era só uma doença que afetava a pele, que na época não tinha cura, não existia forma alguma de retroceder. A gente sabe que a lepra possivelmente podia fazer o membro de uma pessoa cair, fazia a pessoa cheirar mal, e eu quero te chamar a atenção para uma coisa. A lepra não era só uma doença que tomava a pele ou os membros, levando a feridas ou uma deformidade ou a um mau cheiro. A lepra, principalmente, levava a pessoa a uma insensibilidade.
Insensibilidade. Esses homens, diante de uma adversidade mútua, esses homens, diante de um sofrimento, de uma adversidade, de uma tempestade mútua, eles foram levados a uma insensibilidade. Pela lepra, mas eles acabaram com uma insensibilidade. E é por isso que eu acredito que esse texto é muito propício aos nossos dias hoje. Por causa de uma adversidade mútua que está lá fora, que não cabe à igreja recuar, mas orar e avançar e clamar o poder de Deus para que possamos vencer. Diante de uma adversidade mútua, tem muitos, até que se dizem cristãos, até que se dizem igreja, tem muitos com uma insensibilidade para as coisas de Deus, uma insensibilidade espiritual. Tem muitos que permitiram que esses dias levassem a eles a uma lepra. Porque estão totalmente insensíveis às coisas de Deus, totalmente insensíveis às coisas do reino de Deus. E aí começam a perder coisas. Talvez não membros como estes homens, mas começam a perder muitas coisas da sua vida espiritual, como comunhão com Deus, como meditação na palavra, como um coração rendido a servir a Cristo Jesus. Tomados de medo. Uma coisa é prudência. Uma coisa é você entender o que está lá fora, para que Cristo Jesus te leve, te mergulhe, te batize em busca dele, em busca do seu poder. Outra coisa é deixar que a adversidade, que o sofrimento mútuo cause em você uma lepra, cause em você uma insensibilidade para com as coisas de Deus. Nós precisamos usufruir de tudo isso aí para buscar a Deus, para buscar um despertamento espiritual. Foi isso que Neemias fez, foi isso que Paulo fez, foi isso que muitos homens de Deus fizeram. Em meio à adversidade mútua, em meio ao sofrimento mútuo, buscavam a Deus, influenciavam os outros a buscar a Deus, para Deus vir com o seu poder, restaurar e levar a todos, levar a todos uma prosperidade bíblica que choveu sobre o povo de Deus. Nós precisamos, como igreja, de um despertamento espiritual. Independente da sua congregação, você que nos assiste, nós precisamos de um despertamento espiritual. Esse tempo não veio sobre a igreja para nos despertar ao medo, para nos despertar a um recuo, para nos despertar a uma murmuração. Esse tempo veio, Deus permitiu esse tempo sobre nós, para que nós mergulhássemos em busca, em oração, clamando por poder de Deus a viver um avivamento. É o que eu creio. Mas a primeira verdade, meus queridos, que nós temos que entender acerca desse texto, para que possamos viver um despertamento espiritual, é que estes homens se colocaram na rota de colisão. Jesus não ia passar por eles. Jesus estava indo a Jerusalém, entre Samaria e Galiléia. Jesus passava perto de uma aldeia. Mas eles foram ao encontro de Jesus, verso 12. Saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Não foi Jesus que foi ao encontro deles. Tem gente que ainda no meio dessa diversidade de multa está esperando Jesus e até eles. Querido, será que o Senhor Jesus não permitiu essa diversidade também estar hoje no nosso meio para nos despertar a uma busca, para nos despertar a um avivamento? Saíram-lhe ao encontro. Esses 10 para viver um despertamento, estes 10 para viver uma cura, estes 10 para viver o poder de Deus, eles saíram ao encontro, eles se colocaram na rota de colisão de Cristo Jesus. Eu brinco com os jovens e costumo dizer que esses 10 aqui colocaram Jesus no Waze. Como é que a gente faz para colidir com Jesus? Como é que a gente faz para dar de frente com Jesus? Meus queridos, a gente precisa entender que nós, como igreja, nós como povo de Deus, precisamos nos colocar na rota de colisão. Se nós queremos um despertamento espiritual, nós também precisamos nos colocar na rota de colisão. E deixa eu te falar uma coisa. Esse é o lugar de colisão. Esse.
Talvez não aqui presente conosco, mas esse é o lugar de colisão, cultuando a Cristo Jesus, buscando a Cristo Jesus com a sua família, incentivando a sua família a buscar, a colidir com Cristo Jesus, com a pessoa de Cristo Jesus. O que mais pode demonstrar se o nosso coração está saindo ao encontro de fato a Cristo Jesus, se o nosso coração quer de fato colidir com Cristo Jesus, é a nossa intenção, é a nossa expectativa. Porque você pode estar assistindo um culto como esse e passar de longe de Cristo Jesus. Pessoas que estão aqui presencialmente podem até estar aqui assistindo ao culto, mas podem passar de longe da pessoa de Cristo Jesus. A pergunta toda é: o seu coração está onde? Está inclinado ao medo, ao desespero, à incredulidade, ou o seu coração está inclinado ao Mestre que pode se compadecer de ti e derramar do seu poder, da sua graça, da sua cura sobre a sua vida? Onde está o seu coração no meio dessa adversidade e multa? Onde está a sua fé no meio dessa adversidade e multa? Onde está a sua confiança no meio dessa adversidade e multa? Nós precisamos entrar na rota de colisão. E não depende do coração de um homem. Depende do coração de todos. Se derramar em busca de Cristo Jesus. Como que eles foram a Cristo Jesus? Queridos, perceba que eles foram a Cristo Jesus gritando, clamando, sem procrastinação alguma. Por quê? Eles entenderam uma coisa óbvia. Estamos com lepra, estamos com os dias contados, estamos vendo uma adversidade de multa, e o Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. Cristo Jesus está aqui. Querido, se hoje, presta bem atenção, se hoje você percebeu qualquer insensibilidade para as coisas de Deus na sua vida, se hoje você percebeu que você, diante desse tempo, ainda não se despertou a uma busca da qual precisava se despertar, saia ao encontro dele hoje. Clame hoje. Busque hoje. Eles podiam falar, eles podiam pensar o seguinte: Jesus está para lá e para cá o tempo todo. Espera que daqui a pouco ele volta, a gente fala com ele. Espera que daqui a pouco ele volta, a gente se coloca na rota de colisão. Não! Jesus estava passando da primeira vez pelo caminho, eles foram ao encontro de Jesus, eles clamaram, eles buscaram, foi sem procrastinação, foi sem preguiça, foi clamando, foi com ímpeto, foi com ímpeto. Hebreus capítulo 3, do verso 15, diz algo que nós não podemos nos esquecer. Hoje, diz a palavra de Deus, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje você está ouvindo a voz do teu Senhor, se você percebe alguma insensibilidade espiritual na sua vida, se você percebe que você precisa se despertar para as coisas de Deus, hoje, se você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Corra hoje para Ele. Corra como esses 10 correram, corra e clame. Clame a misericórdia do Senhor na sua vida. Perceba que eles foram a Cristo com humildade, pastor Davi. E eles foram a Cristo dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ou seja, tenha misericórdia de nós. Ou seja, ser propício a nós. Eles foram com humildade a Cristo Jesus. Eles estavam conscientes que não tinham nada a reivindicar. Presta atenção nisso. Eles foram a Cristo Jesus entendendo que não tinham nada para reivindicar. Nós temos que buscar a Cristo Jesus com intensidade, sim. Com veracidade, sim. Mas cuida, porque eu e você não temos nada a reivindicar. Queridos, eles foram a Cristo Jesus com sinceridade e intensidade. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu amo, cabe muito bem aqui, cabe muito bem para nós hoje. A frase do maior pregador, talvez que este mundo já viu, Charles Adam Spurgeon, pregador batista, príncipe dos pregadores, ele costumava dizer assim: não há ganho de misericórdia sem violência santa. Você lembra o que o cego à beira do caminho clamava também quando Jesus passou?
Clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, a verdade toda é que orações frias atraem rejeição. Não se obtém o céu com súplicas mornas. Não se obtém o céu com súplicas mornas. Orações frias atraem só a mornidão. Isso que nós precisamos entender. O tempo em que vivemos, para o tempo que vivemos, nós temos que nos despertar e clamar com veracidade, com intensidade, correndo para Jesus, entendendo a urgência de nossos dias, aclamar, buscar, jejuar, querer o poder de Deus. Orações frias atraem rejeição. Não se obtém o céu com súplicas mornas. Há uma variedade aqui. Em toda a palavra de Deus há uma variedade em como Deus cura. Mas aqui é uma singularidade. Muitas vezes Jesus usou o toque, o barro, a saliva, suas palavras. Aqui, uma vez mais, ele até usa suas palavras e diz para aqueles leprosos: ide e mostrai-vos os sacerdotes. Mas a peculiaridade aqui é que enquanto iam, preste atenção nisso. Isso aqui talvez, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não vejo outra tão propícia para usar. Talvez isso aqui seja a chave para que você entenda, aplique na sua vida e viva um despertamento espiritual. Eles foram curados enquanto iam. Curados enquanto iam. Perceba que eles não falam assim para Jesus: cura-me, e aí eu vou. Sabe por quê? Porque para se apresentar ao sacerdote, você tinha que estar curado. Aí Jesus vira para eles e fala assim: apresentem-se aos sacerdotes. Mas eles estavam cheios de lepra. Perceba isso. Só se apresenta ao sacerdote quem foi curado de uma lepra. Eles estavam cobertos de lepra, e Jesus disse: se apresente aos sacerdotes. E indo, e de caminho, foram curados. Se apresentaram aos sacerdotes. Eles se apresentaram aos sacerdotes. De caminho para se apresentar aos sacerdotes, foram curados. Eu quero chamar a sua atenção para algumas virtudes aqui. Com certeza eu quero chamar a sua atenção para a obediência. Mas antes, para quem eles foram se apresentar? Para os sacerdotes, para os líderes. Querido, se você está vendo uma insensibilidade na sua vida para com as coisas de Deus, não lute sozinho. Se apresente aos seus líderes, se apresente aos seus pastores. Se apresente aos demais. Não lute sozinho. Eu que sou pastor, se eu percebo que o meu ímpeto não está sendo diário, se eu percebo que o meu despertamento não está sendo diário, eu não luto sozinho. Por que você vai querer? Nem Paulo lutava sozinho. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz que Epafrodito era o seu companheiro, era seu companheiro de milícia, de batalha. Nem Paulo lutava sozinho. Nem Paulo seguia sozinho. Presente aos seus líderes. A cada passo de obediência estava o milagre deles. A cada passo de obediência eles iam sendo curados. A cada passo de obediência. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, para a obediência. Há anos atrás, pastor Davi, quando eu comecei a ministrar em GA, anos atrás aqui nessa igreja, eu contei isso sábado. Eu ministrei uma vez num GA sobre obediência. E aí veio um rapaz que fazia teologia no final do GA e me disse assim: você pregou tudo errado. Nós temos que obedecer por obedecer. Não existe bênção na obediência. Obediência é só para você cumprir, ponto final, você não vai ganhar nada com ela. Ah, não? Eu quero ver se lê esse texto na minha frente e dizer que obediência não é bênção na vida de um cristão. Obediência não é bênção naquele que ouve a voz de Jesus. Após ouvir uma ordem de Jesus, após ouvir as palavras de Jesus lhes dando uma ordem, eles obedeceram, e a cada passo de obediência estava a cura. A cada passo de obediência estava a cura.
Em cada passo de obediência estava um despertamento, em cada passo de obediência existia uma purificação. Enquanto iam, percebiam a melhora um dos outros. Querido, você tem que entender que parado você adoece, ponto final. Parado você adoece. O Espírito Santo não regenerou ninguém para ficar parado. Acabou. Adoece, você vai adoecer se você ficar parado. Ah, não tenho o que fazer nesses dias, pastor. Tem. Eu te dou uma lista, se você quiser, de coisas que você pode fazer, sem perder a prudência. Queridos, nós precisamos entender que eles não estavam dizendo, cura-me, então eu irei. Porque eles poderiam falar para Jesus, só se apresenta o sacerdote quem está curado. Primeiro, Jesus, você cura, depois eu vou. Não vejo nenhum deles falando isso. Nós não devemos dizer, cura-me, então eu irei crer. Não. Nós devemos dizer, eu irei, e o Senhor vai me curar. Eu irei, e o Senhor vai me despertar. Eu irei, e o Senhor vai me conduzir em santificação. É indo, não é parado. Não é parado. Não é primeiro Deus tem que fazer, aí eu vou. Não. Você primeiro vai, você primeiro obedece, você primeiro dá passos de obediência. Aí o Senhor faz, aí o Senhor cura, aí o Senhor restaura. Aí Ele desperta, mas é indo, é obedecendo a palavra de Deus. Em qualquer assunto, obedecer a palavra de Deus é em qualquer assunto. A obediência à palavra de Deus não é à la carte, não é onde eu quero, do jeito que eu quero, o versículo que eu quero. Nós somos ortodoxos, a gente obedece a palavra toda, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos confiar, e confiando, nós vamos ser despertados. É isso que nós temos que entender. E é por isso, pastor Davi, que muitos nesses dias são tomados de medo, de ansiedade. Ansiedade. Antes tomava no mínimo 50% das pessoas que passavam por qualquer hospital. Hoje ela toma muito mais. Toma de 60% para mais das pessoas que passam por qualquer hospital do mundo todo. Por quê? Porque ela primeiro quer a cura, ela primeiro quer a provisão, ela primeiro quer a solução, depois ela vai. Até lá a solidão te corrói, te engole se você deixar. É indo. Primeiro você caminha, primeiro você obedece, você confia, caminhando e obedecendo. Aí você vai ver o que o Senhor fará na sua vida. Mas, queridos, a última cena, eu quero chamar a atenção para ela, porque até aqui nós entendemos que todos indo foram curados, todos os 10 que foram indo ao sacerdote foram curados. Mas acontece que só o samaritano decide voltar. Só o samaritano. Aquele que ninguém esperava que voltasse, voltou. Então você, que está aí, talvez tomado de autocomiseração, dizendo, eu não sou líder, eu nunca fiz um curso bíblico, eu não tenho nenhuma patente dentro da eclésia, porque isso, porque aquilo. Queridos, perceba que o menos esperado aqui volta. Volta, recebe elogio de Jesus, não só cura, mas também Jesus aponta para ele e diz, vai porque a tua fé te salvou. Ele volta, mas ele volta para agradecer. Ele volta para se prostrar aos pés de Jesus e agradecer. Ele é grato. Ele só volta porque a insatisfação não toma conta do seu coração. Os outros 9 não voltaram porque alguma coisa tornou o coração deles insatisfeito. Porque se eles estavam gratos, não voltaram por quê? E assim são muitos. Recebem bênção, cura, recebem provisão do Senhor Jesus, mas mesmo assim permite a insatisfação entrar no coração deles. Queridos, e hoje gratidão é uma coisa que a gente quase não ouve falar e quase não vê. Porque hoje existe uma frase que diz assim, quanto mais você faz, mais você pode fazer. Mas não foi isso que o samaritano pensou do Senhor Jesus.
Ele estava com o coração grato, inclinado. Perceba que a mesma intensidade que ele teve para clamar pelo milagre é a mesma intensidade da qual ele volta, se prostra e agradece. A pergunta toda é, será que nós que precisamos, que necessitamos de um despertamento espiritual, será que nós, na mesma intensidade que pedimos, estamos agradecendo? Estamos agradecendo? Seja sincero com você mesmo. Na mesma intensidade que você pede, você agradece? A tragédia os uniu, mas a bênção os separou. Os 10 só estavam juntos porque tinham lepra. Mas, queridos, eu quero chamar a sua atenção aqui, ao final do texto. A resposta de Jesus, eu quero encerrar com isso. A resposta de Jesus é, não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? A pergunta toda é, onde estão os 9? Você acha mesmo que Jesus deixa passar despercebido dele aqueles que estão insatisfeitos? Você acha mesmo que Jesus não percebe a ingratidão dos nossos corações? Cadê os 9? Jesus está perguntando. Não só naqueles dias. Jesus está perguntando hoje. Cadê os 9? Cadê os 9? Cadê? Porque eu creio que, no mínimo, uma pessoa que nos assiste está extremamente grato ao Senhor, com tudo que o Senhor fez. No mínimo. E os outros 9, cadê? No mínimo, eu acredito que existe alguém aqui presente nesse culto ou que nos assiste que, de fato, fazem discípulos. Que são gratos à ordem de Jesus e fazem discípulos. Evangelizam, se preocupam em levar a palavra, não só em levar a palavra, mas fazer discípulos, sendo grato à ordem de Jesus, sendo grato ao privilégio de que Jesus deu a eles de fazer discípulos. Eu acredito que no mínimo tem uma pessoa entre nós ou que nos assiste que é grato à ordem de Jesus e faz discípulos. Mas onde estão os outros 9? Eu acredito que muitos são fervorosos na sua vida espiritual e não vivem em mornidão, não vivem orando dia sim, dia não, orando palavra dia sim, dia não, não, vivem assim na gratidão do privilégio que o Senhor os deu de poder o buscar. Mas e os outros 9? Onde estão? Eu acredito que alguns entendem o privilégio de serem regenerados e amam as almas perdidas. E os outros 9? Onde estão? Eu acredito que muitos doam e ofertam os seus recursos ao Senhor como um bom mordomo. E os outros 9? Onde estão? Existem alguns que até optam por não murmurar e fazer parte da mudança. E os outros 9? Eu acho que alguns lugares e ações de alguns podem nos dizer aonde estão os outros 9. Os outros 9 estão na intrigante paixão carnal cravada em seus corações. Os outros 9 estão na mornidão ingrata e podre em suas vidas. Os outros 9 talvez estão na preguiça, na procrastinação de suas almas. Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Pode estar sentado do seu lado. Onde estão os outros 9? Queridos, Lucas capítulo 15, a partir do verso 3, Jesus vai dizer que qual pastor, caminhando com as suas ovelhas, quando ele está com as suas 100 ovelhas, qual dos pastores que, quando percebe que uma se perde, não deixa ele as 99 em busca de uma e volta com aquela uma com júbilo? Qual é o pastor? Qual o pastor que não tem prazer de deixar as 99 em busca da uma perdida? Porque sabe qual que é o problema? Olhando para a nossa situação hoje, daqueles que ainda não se despertaram, eu temo chegar ao dia
de talvez ter que deixar uma para buscar 99. Se você está entre as 9, volte-se ao Senhor com o coração grato nessa noite. Se derrama diante dele. Busque do seu poder. Agradeça. De fato, agradeça. Não deixe a insatisfação tomar conta do seu coração. Se você percebeu uma insensibilidade espiritual na sua vida, se você percebeu que esse tempo, você não permitiu que o Espírito Santo nesse tempo te levou ao despertamento devido, volte-se a Ele nessa noite. Volte-se a Ele. Volte-se a Ele com urgência. Volte-se a Ele correndo. E você vai perceber que Ele estava te esperando. Você vai perceber que o que de fato Jesus quer, esperando você, é trocar suas vestes, é pôr um anel em seu dedo, é te dar uma sandália, é fazer uma festa porque você voltou. Você voltou. Nós precisamos de pessoas, querido, para liderar, para discipular, para acompanhar, para testemunhar. Mas perceba que o estrangeiro volta e quando volta glorifica a Deus. Quando volta glorifica a Deus. O que é glorificar a Deus? Muitos confundem glorificar a Deus com vestir a máscara da religiosidade e fazer algumas ideias ascéticas no meio do povo de Deus. Glorificar a Deus é ter contentamento no próprio Deus. Como que eu glorifico a Deus? Quando eu tenho contentamento no Pai, no Filho, no Espírito. É quando eu tenho contentamento no reino. É quando eu tenho contentamento em ser útil. É quando eu me contento com o meu Deus. Aí eu glorifico a Deus. A pergunta é, será que nós estamos nos despertando? Será que estamos sendo gratos? Será que estamos tendo contentamento em Cristo Jesus nesses dias? Porque eu vejo boa parte da igreja hoje mostrando aos demais ansiedade, medo, paranoia, e aí vai. Querido, a palavra de Deus está aqui, está claro, está claro. Eu não preciso de linhas teológicas para te explicar isso. É simples, é claro, é só você abrir seu coração ao Espírito Santo hoje, para você entender, para você entender. Nós somos sal, luz. Nós tínhamos que mostrar para as pessoas lá fora, principalmente nesses dias, um contentamento. Um contentamento. Não estou dizendo que nós temos que mostrar uma imprudência, mas um contentamento é o mínimo que nós devemos mostrar. Influenciar os demais com contentamento, glorificando ao nosso Deus. Mas, querido, se você não está tendo contentamento no Senhor, a lepra já tomou conta de você. Se você não tem contentamento na pessoa de Cristo, você precisa se despertar, você precisa correr para Ele hoje. Se hoje você está ouvindo a voz do teu som. Eu queria que de fato você, juntamente comigo, pudesse clamar, pudesse se render a Cristo Jesus, pudesse se despertar ao tempo que nos está propício a viver. Presta atenção nisso. A se despertar, por favor. A se despertar ao tempo que está propício para que possamos viver. Porque toda adversidade mútua, o Senhor está passando. Cabe você entrar na rota de colisão. Eu quero convidar você a clamar. A clamar. A sair do teu lugar de mornidão. E clamar. Clamar. De fato, clamar. Chega de buscar coisas vazias, terrenas e transitórias para o teu contentamento. Chega de ser alguém insatisfeito o tempo todo. Chega de ser alguém com orações frias e mornas. Vamos com ímpeto, vamos juntos clamar. Vamos juntos clamar, vamos juntos. Que em nossos dias não volte um agradecendo, que em nossos dias volte os 10 agradecendo, no nome de Jesus. Que volte os 10 glorificando a Deus. Mas eu queria convidar você a clamar, para que o nosso clamor pudesse chegar ao lar dos clamores, em nome de Cristo Jesus. Fique de pé, você aqui,
ou se você quiser se colocar de joelho, mas não fica sentado. Não fica sentado. Não fica sentado. Fica sentado. Queridos, orações, você não traz a unção, a ação do Espírito Santo em se mover, quebrantar e salvar, orando com mornidão, orando de qualquer jeito. Ah, pastor, o que importa é meu coração. Não importa as minhas ações, não importa como eu oro, não importa como importa sim. Importa sim. Importa sim. Porque vai mostrar a intensidade do seu coração. Vai mostrar o ímpeto do seu coração. Coloque você, a sua família está orando por esse tema, por esse pedido. Vamos despertar. Como igreja, vamos despertar. Vamos despertar as coisas do reino, as coisas que estão na palavra de Deus e nos cabe fazer. Como ir e fazer discípulos. Como orar, como buscar, como se voltar para Deus. Para que o nosso Pai, com cura, com misericórdia, com poder, se volte para nós outros. Vamos orar.